A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta o UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. O UFPA Debate. Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Rosane Steinbrenner e este é o UFPA Debate. O nosso tema da semana é doloroso, aviltante, indigno. O número de mulheres vítimas da violência no país triplicou nos últimos 30 anos. Na última década foram mais de 45 mil assassinatos. A cada 5 minutos, uma mulher é espancada no Brasil. Grande parte dos incidentes acontecem dentro de casa, numa realidade que parece não distinguir idade, cor ou classe social. O Brasil ocupa a 7ª posição no ranking dos países onde mais se comete violência contra a mulher. O Pará, a 2ª posição no ranking nacional. E em Belém, a mais violenta entre as regiões metropolitanas do país. Qual a realidade em relação à mulher? A violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha já tem 8 anos e gerou nesse tempo mais de 600 mil investigações. Já temos a Divisão de Atendimento Especial à Mulher, o 180, multiplicaram-se as denúncias, mas a lei consegue punir o agressor? Avançamos na prevenção? Violência e crimes passionais. Quando os crimes, em sua maioria, ligados a questões afetivas, como responder à questão de tamanha contradição? Amor, paixão, violência. Para conversar sobre o assunto violência contra a mulher, o que é um assunto que gera muita polêmica, que atualmente tem trazido muitos dados de pesquisa, mas que tem muitas questões, não tantas respostas. A gente trouxe ao estúdio da Rádio Web UFPA Luana Tomás, doutora em Direito, Justiça e Cidadania no século XXI, é professora da UFPA, coordena o programa de atendimento a vítimas de violência da Universidade Federal do Pará. Também conosco Adriana Reis, psicóloga, atua no programa para o atendimento integral à mulher em situação de violência, o Propaz Mulher, que é ligado à Polícia Civil. Também conosco Silvia Guise, ela que é uma universitária do curso de Museologia, participa de um coletivo que visa organizar, empoderar a mulher, lutar contra o machismo, um coletivo chamado Juntas. E juntos aqui, o que é que a gente pode debater e trazer para a reflexão desse tema da violência contra a mulher? Estamos começando mais um FPA Debate e é um prazer tê-las conosco. Para começar, eu acho que a pergunta que eu queria fazer para cada uma de vocês, para a gente entender o que é que a gente pode trazer para o nosso ouvinte e quem são as nossas convidadas, eu queria começar com uma rápida rodada para que vocês se apresentem e nos digam qual é a relação que vocês têm com esse tema, seja a pesquisa, seja o engajamento, o que levou vocês, Luana, Silvia, Adriana, a atuar nesse campo da violência, que trabalha num campo da violência contra a mulher no país. Luana. Bom, obrigada pelo convite. Há muitos anos eu trabalho com a temática, trabalhei na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, desde a minha graduação, na verdade. Também, na universidade, nós temos um programa de atendimento a mulheres em situação de violência, que promove atendimento jurídico. Hoje, nós estamos consolidando o NEIVA, que é o Núcleo de Enfrentamento Interdisciplinar à Violência na Amazônia, que é um espaço que a gente quer congregar programas de diferentes faculdades, diferentes professoras. Então, nós temos hoje no núcleo professor da pedagogia, da terapia ocupacional, da enfermagem, da odontologia, da psicologia, professores de diferentes áreas que promovem estudos e intervêm na questão da violência. Cada um tem seu programa, então nós temos, por exemplo, a professora Silvia, que é daqui da psicologia, Silvia Canaã, a professora Eunice, também da psicologia, que promovem atendimento à clínica de psicologia. Eu promovo atendimento jurídico lá no Núcleo de Prática Jurídica. Então, pesquisa e extensão. Nós promovemos o atendimento e também temos projetos específicos de ensino, de pesquisa, outras áreas na questão da violência. E hoje a gente quer congregar tudo no NEIVA, nesse espaço que promoveria, ofertaria programas de pós-graduação,
pós-graduação, biblioteca, que poderia ser um espaço de referência na universidade para discussões sobre violência. Não só violência contra a mulher, mas também contra a criança, etc. Então, a gente está em sede de consolidação do núcleo, né? Vamos lançar agora o nosso primeiro livro, já estamos firmando um convênio com o governo do estado também, para tentar ter uma sede própria. O que acontece hoje é que a universidade ela é um mundo, né? Então, muitas pessoas vêm até a universidade em situações de violência e acabam tendo que percorrer muitos caminhos. Vão até a clínica de psicologia, depois quer um atendimento jurídico, não sabe onde ir, ou então vai lá no núcleo e quer um atendimento da psicologia, não sabe onde ir. Tem hoje, e a universidade oferece muitas coisas. Aqui na educação física, nós temos, por exemplo, um programa específico para mulheres em situação de violência que ministra taekwondo, cursos de defesa pessoal aqui na educação física. Então, hoje está acontecendo muita coisa na universidade, o nosso objetivo é congregar isso num único espaço, que seria o Neiva. Então, é uma área que eu atuo há muitos anos, enquanto pesquisa, enquanto extensão, e também enquanto militante. Também eu tenho uma relação muito próxima com o movimento de mulheres, desde a minha graduação, né? Advogo para muitos movimentos, atuei em muitos movimentos, atuo ainda. Então, com certeza, é uma perspectiva também feminista de intervenção. Adriana Reis, psicóloga, Propaz Mulher. O que é que te leva e o que é que te instiga nesse tema? Bom, eu acabei chegando num serviço de atendimento à mulher em situação de violência em 2008, como servidora pública da CESPA, e eu acho que dificilmente mulher, especificamente, que começa a trabalhar com essa temática, dificilmente essa mulher não começa a ser militante da causa, não se envolve de uma maneira muito apaixonada e não vê a sua vida completamente mudada em relação a essa perspectiva de gênero, feminista, de pensar nas relações que vive e de como essas coisas acabam influenciando de maneira a gerar situações de violência que muitas vezes essa mulher nem ela entende por que ela está vivendo aquilo. Então, desde 2008, eu comecei a atuar num serviço especializado para atendimento à mulher em situação de violência. Fiquei lá, uns 2 anos e mesmo depois que eu fiquei quase 2 anos fora desse serviço, eu brincava que eu tinha saído da violência, mas a violência não tinha saído de mim, porque vira e mexe estavam demandando situações ou dúvidas em outros serviços que eu comecei a trabalhar, mas a gente costumava dizer desde essa época do centro que a violência, principalmente a violência de gênero, ela é um tema transversal. Você pode estar trabalhando num serviço de saúde, você pode estar trabalhando num serviço, numa faculdade, como eu trabalhava há um tempo, e se você tiver um olhar diferenciado para perceber esse tipo de situação, você pode ter certeza que você vai identificar a situação de violência em diversos espaços. A gente vai voltar a falar sobre isso, que essa transversalidade e esse espraiamento, de certa forma, da questão é também assustador, porque nos leva a pensar que essa violência estaria por todos os lados, que é um pouco o que os índices e os indicadores mostram, né? Silvia Guise, universitária do coletivo Juntas, o que é que te levou a entrar como militante nessa causa? Seja bem-vinda. Primeiro, obrigada pelo convite, e eu acho que a primeira coisa, né, eu entrei na universidade em 2009 e a primeira coisa que a gente começa a perceber é que a universidade é um espaço de conflitos também, que a gente precisa se impor, né, e a primeira coisa que me veio à cabeça é me entender enquanto sujeito de luta dentro do campo da mulher, né? Então eu comecei a militar em movimentos feministas, né? Independentes, lia muito sobre isso e comecei em 2011 a organizar também a Marcha das Vadias em Belém. E assim, eu entendo, me organizando e estando aqui dentro da universidade também, sou coordenadora geral do DCE, que eu acho que é fundamental a gente estar dialogando com as mulheres, estar dialogando dentro da universidade também, para ir para as ruas, porque já que deram esse espaço para a gente democrático, a gente precisa estar ocupando as ruas para também divulgar e lutar contra esse machismo, né, que não só dentro da instituição, né, fazendo políticas públicas, mas também lutando por uma nova sociedade, né. A Silvia traz essa perspectiva da luta contra o machismo. É essa mentalidade, essa questão cultural, onde é que viria essa realidade tamanha de violência que perpassa aí classes sociais, faixa etária? Como é que se forma e se mantém esse machismo que leva a tamanha violência? Como é que você vê isso, Luana? A violência é um fenômeno muito complexo. E isso é interessante de se observar porque muitas vezes você vê um discurso muito simplista sobre violência, que aponta, não, vamos resolver a violência. Como? Não, nós precisamos, digamos, reduzir a moralidade penal, nós precisamos de tal disciplina na escola. Na verdade, a violência ela tem múltiplos fatores e ela precisa ser pensada de forma complexa para que a gente possa efetivamente enfrentá-la. Que fatores são esses, Luana? No caso da violência doméstica e familiar, tem várias questões a serem analisadas. Primeiro, o próprio uso da violência. Nós temos uma sociedade que
cada vez mais banaliza a violência, que cada vez mais recorre à violência como uma forma de resolução de conflitos. Então hoje as pessoas elas não sabem sentar e vamos conversar, as pessoas judicializam tudo. Então você tem uma demandas judiciais absurdas, as pessoas processam a outra porque a folha da árvore cai no quintal do vizinho. Ou as pessoas recorrem à violência, matam as outras no trânsito, né, agridem as pessoas verbalmente. Enfim, as situações de violência hoje são cada vez mais presentes pelas coisas mais banais possíveis. Então você tem também a cultura da violência sendo estimulada pela mídia, pela sociedade. Além disso, você tem a própria questão da desigualdade de gênero, né, que também não pode ser pensada ela especificamente, ela de forma isolada, né? Vários autores têm refletido um pouco da ideia da intersectionality, né, que é da interseção de problemas, né? A Eléa Saffioti também trabalhava muito como um nó da desigualdade, que seriam as questões de raça, gênero, classe, pensadas para promover a violência. Então, assim, por exemplo, hoje se dissemina muito até campanhas que combatem a violência, dizem assim, não, mas a violência acontece com toda mulher, qualquer mulher. Tá ok. Estatisticamente falando, isso é possível. Mas, na verdade, existem algumas mulheres que são mais vulneráveis à situação de violência. E nós precisamos compreender quem são essas mulheres para que haja mecanismos de enfrentamento para essas mulheres. Então, quem são essas mulheres negras, as mulheres pobres, elas estão muito mais suscetíveis à violência do que, por exemplo, no ambiente universitário, né? Claro que isso não quer dizer que não possa acontecer. Poder pode, né? Por exemplo, quando nós iniciamos o nosso programa de atendimento, eu lembro que assim, nos primeiros 6 meses nós atendíamos um público que era muito específico. Por exemplo, mulheres que vinham no interior do Pará, para cá, para a capital, se relacionavam com homens daqui, de Belém, e aí começavam a ser agredidas por esses homens e se sentiam fragilizadas de largar aquela relação porque achavam, não, poxa, se eu largar esse homem, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como ir para o interior, eu não conheço mais ninguém, eu não tenho familiares. E você vê muitas políticas públicas não são pensadas para essa mulher. Quer dizer, essa mulher, ela vai ficar onde? Você tem poucas casas, abrigos hoje no Estado. Então, assim, nós precisamos compreender quais são os fenômenos da violência que envolvem questões de gênero, né, desigualdade de gênero, a forma como se pensa a mulher e que se pensa o homem na sociedade, mas que envolve também questões de raça, né, que envolve questões de classe social, envolve múltiplos fatores, né, que precisam ser encarados para que efetivamente se possa enfrentar o problema. Quer dizer, está por todos os cantos, mas não está da mesma maneira. A intensidade, a dimensão muda de acordo justamente com os níveis de desigualdade. Também tem relação direta com a questão da desigualdade, das desigualdades raciais e a própria compreensão das relações amorosas, relações afetivas, né? Por exemplo, você mencionava essa ideia dos crimes passionais, que é uma coisa muito presente, né? As pessoas falam muito crime passional, né? Os crimes motivados pelo amor. Eu, particularmente, sou um pouco resistente a essa nomenclatura, porque ela localiza a violência no amor, né? E, na verdade, o amor, ele não é necessariamente violento, né? E, para mim, o amor não gera violência. E isso envolve a própria reflexão do que é o amor. As pessoas, elas solidificam muito isso, essencializam muito isso, né? Quer dizer, ele matou porque ele a amava, né? Será que era amor aquilo mesmo? Assim, até que ponto aquilo é amor ou é uma doença, é um problema, né? Uma outra coisa a ser conferida ali. Mas as pessoas localizam, para mim é uma forma até de eufemizar o problema. Não, ele matou, mas foi por amor. O problema é o amor. Então as pessoas estão presas a relações de violência, a relações que não necessariamente as fazem felizes porque acham que isso é o amor, aquele amor que é propagado nas novelas e etc. E já deixou de ser amor há muito tempo, né? Quer dizer, a gente precisa compreender também o que é o amor, que relações são relações saudáveis, que relações efetivamente podem contribuir para a nossa felicidade. Adriana, psicóloga Propaz Mulher. Eu achei interessante que a Luana estava falando que essa questão do crime passional, e eu concordo quando ela fala que eu acho que é um tema difícil, é uma nomenclatura que durante muito tempo foi usada como uma justificativa, né? Era um rótulo que justificava ações absurdas, até de muitas vezes uma pessoa acreditar que para um amor ser muito grande e verdadeiro ele tinha que ser desse jeito. E eu acho que hoje em dia a gente tem um processo ainda em construção de mudança dessa perspectiva, mas a gente tem uma sociedade que vive o mito do amor romântico na sua intensidade e plenitude, né? E muitas vezes nesse mito do amor romântico a gente tem margem para esse tipo de relação que é como se aquele objeto amoroso fosse um objeto que eu tenho a posse dele. E porque eu tenho a posse dele, eu tenho como impor condições e situações que ele deve obedecer. Uma vez que ele não obedeça, eu tenho poder também para ter sanções em relação a essa figura. E muitas vezes essa sanção é quebrar celular, agredir fisicamente, xingamentos, humilhações. Então, hoje em dia tem sido até
eu estava afastada do atendimento de mulheres em situação de violência já mais ou menos 1 ano e pouquinho. E desde esse período que eu já estou atendendo direto várias mulheres, o quanto elas descrevem situações de violência por questões de uso do celular, o contato que é mantido através de redes sociais. E tem sido muito frequente, isso tem começado a me chamar a atenção. Eu acho que dava até para fazer um levantamento interessante de Facebook, contatos de WhatsApp, essas redes sociais, que muitas vezes é um controle que é mais difícil para um companheiro ter, ou até a própria mulher também, né? Porque é uma relação que a gente está falando. Então, muitas vezes não é só de um lado, né? É uma relação que os dois acabam desenvolvendo uma necessidade de controle. Só que o homem tem uma necessidade de controle e tem a força física para impor isso de uma maneira muito mais firme, né? Mas o fenômeno, ele giraria em torno da mesma motivação, a ideia do controle, da posse. Não ir para a janela. É uma questão dinâmica, né? Quer dizer, não dá para a gente achar que há 10 anos atrás pensava a violência contra a mulher e a violência, como por exemplo, na década de 80 surge essa ideia, a violência contra a mulher, que hoje academicamente a gente nem utiliza muito, né? Porque parece que existe uma violência contra um tipo de mulher. Na verdade, existem inúmeras violências que acontecem contra diferentes mulheres. Então, precisam ser pensadas as diversas mulheres, as diversas situações. Então, assim, não como dá para deve ser tratado? Por exemplo, as violências contra mulheres idosas, contra profissionais do sexo. Quer dizer, elas são pouco trabalhadas, as violências que as profissionais do sexo, que as mulheres trans sofrem, né? Existem várias violências. Então, às vezes, você olhar para o problema de forma mais complexa, pensar quais são esses fenômenos, por exemplo, o uso da rede social e etc. Isso permite que os mecanismos de enfrentamento sejam mais eficazes do que você achar, não, é só aquela situação onde o homem acha que manda a mulher, aí aquela tem o pai, a mãe e o filho, o pai bate na mulher e acabou, ela não se larga porque ela ama o marido, Na verdade, existem várias formas em que isso pode acontecer. Né? Por exemplo, eu atendi recentemente um caso que eu achei muito interessante, que no caso era, ele mantinha relações com ela, mas ele era homossexual e pediu para ela manter uma relação, um casamento de fachada, mas ele mantinha outras relações e isso a frustrava e ela o provocava também por causa disso, mas ele aceitou ter um casamento de fachada, em tese, mas dizia que ele era gay, etc. E ao mesmo tempo ele agredia e ela continuava instigando, quer dizer, e isso foge um pouco daquela ideia clássica do que é a violência. A gente tem que pensar o que acontece nessa relação, né? Ter um olhar mais específico sobre essas questões. Eu acho que quando a gente vai para o campo de atendimento, seja com a vertente do olhar jurídico ou do olhar do atendimento psicológico, você se depara com uma imensidão de possibilidades de tipos de violências, tipos de relações e explicações porque elas são mantidas. Eu já vi situações de um vínculo afetivo e vínculo financeiro e outras que nem isso tinha, né? Mas que de alguma forma aquela situação, por mais abusiva e absurda, era mantida. E muitas vezes um primeiro trabalho é ajudar a entender, até como uma espécie de alívio para aquela mulher que procura ajuda, por que aquilo está acontecendo. Um discurso muito comum é delas acharem que estão ficando loucas, porque não conseguem entender. E às vezes entender aquela situação dentro do contexto que ela está inserida, por que aquilo se mantém, já é um primeiro passo até para gerar um certo alívio, para depois tentar entender e pensar projetos e possibilidades de saída daquela situação de violência, já começa a ser mais viável, mas eu acho que a multiplicidade de situações que você encontra é muito grande. Silvia Guise, como é que você entende esses fatores múltiplos, esses tipos diversos de violência? Então, o que é interessante é que, como a professora Luana Tomás colocou, que apesar de existir esses vários tipos de violência contra a mulher, né, já que é o tema, mas é interessante a gente partir também de um suposto histórico, né, de um suposto que existe uma condição pré-estabelecida historicamente de uma mulher que é inferior, né, que uma mulher que é, querendo ou não, construída historicamente para estar em segundo plano, né? Tanto que fala segundo sexo, segundo plano. Então isso acaba que perpassa por diversas áreas, né? E aí a gente entra numa sociedade capitalista também que divide as pessoas em classes, que divide as pessoas em faixa etária. A gente vê o racismo também, que acaba sendo presente também, mas que tudo eu analiso, né? Acho que o movimento feminista, de modo geral, analisa como consequência de uma sociedade patriarcal, né? De uma sociedade
sociedade que coloca o homem em primeiro plano, né? Isso parece muito amplo, né? Mas quando a gente passa para a realidade, a gente vê e estuda os casos, né? A gente vê que acaba ou não partindo disso mesmo, né? Partindo de uma sociedade que ainda inferioriza a mulher, né? Que ainda coloca a mulher em segundo plano. E aí a gente tem que procurar, né? Procurar como fazer essa mulher se sentir ou entender, na verdade, que não é bem assim, né? Eu acho que vai para aí também o combate à violência, não só com políticas públicas, mas fazer esse processo pedagógico de fazer a mulher entender, por exemplo, e aí vem os movimentos, né? A questão do movimento de prostitutas também, movimento de mulheres ribeirinhas que começam a protagonizar a luta, né? Começam a se colocar enquanto sujeitos dessa luta e dessa mudança social mesmo, porque eu acho que perpassa muito por isso. A própria Michelle Perrault, que é uma historiadora, coloca que durante muito tempo o corpo da mulher foi moeda de troca, né? Então a gente ainda passa por essa ideologia e vai para vários lugares. Então, o homem vê na internet, ainda toma como posse, e aí não deixa a mulher falar com outras pessoas no WhatsApp. Isso eu já vi acontecer, eu acho que deve ser um pouco dessa relação também. E aí a gente vê hoje também, na própria universidade, que não é o espaço, lógico, principal da violência, mas também acontece, e aí é absurdo até ter cartazes, por exemplo, de forró, que colocam a mulher como mercadoria, e às vezes isso vai para um discurso de ódio, né, que gera aí a violência em si, né? Às vezes a violência simbólica vai para o campo da violência física mesmo. Agora está naturalizado, né, essa ideia da mulher como mercadoria, a sociedade, o consumo, a hipervalorização do corpo na sociedade que a gente vive. Como é que é possível, na tua opinião, Luana, a Adriana, a Silvia? Porque é complexo, né? É o que a Luana está tratando. A gente não está falando de algo especificamente contra a mulher, mas a questão de gênero numa sociedade que vive muitos dilemas, né? De entender como caminhar, assim, como solucionar questões que são globais. Como é que vocês percebem o nó da violência? Como é que se desata isso? Esse termo é possível? A ideia do feminicídio, é esse o termo que se usa? Do homicídio contra as mulheres? Ou essa violência que envolve a mulher de uma maneira que tem distinções em relação a uma violência que é crescente? Desata-se esse nó, Luana? Por que caminhos? Assim como a gente tem que pensar a violência na sua complexidade, as respostas para enfrentá-la também têm que ser complexas. Não podemos achar que a violência ela tem uma única solução e também que a violência é gerada por um único fator. Na verdade, ela tem vários fatores e ela tem várias possíveis soluções de enfrentamento. E eu acho que uma coisa que a gente precisa compreender desse cenário eleitoral, foi bem colocado para você, é a recorrência do discurso do uso do direito penal, né? Eu, como professora de direito penal, cada vez observo mais isso. Você vê aquele chamado populismo penal, né? Você vê candidatos que dizem agora são os meus deputados, aqueles que trazem mais rigor, aqueles que vão trazer mais punição. Quer dizer, você tem um número absurdo de policiais que foram eleitos, de políticos que foram eleitos pautados em uma lógica de segurança pública. A ideia é punir mais, prender mais. E esse é um discurso muito disseminado pelos próprios movimentos de mulheres, pelos movimentos feministas, que muitas vezes não compreendem as dinâmicas de violência, as respostas possíveis e reforçam uma lógica de punição. Você vê a própria Lei Maria da Penha. Quando a Lei Maria da Penha surge, no dia que ela surge, né, eu particularmente fiz um estudo sobre as matérias de jornais e quase todas diziam, agora o homem vai ser preso. O que é uma mentira, ou é uma falácia para a sociedade, né? As pessoas passam a ideia de que a Lei Maria da Penha trouxe uma prisão nova, o que um crime novo, e na verdade ela não trouxe crime novo nenhum. Os crimes já existiam, já estavam no Código Penal, né? Mas há uma ideia de que assim, com a Lei Maria da Penha há a prisão, há a punição, e há um reforço cada vez mais desse sistema punitivo, né? E você vê agora, por exemplo, projetos de novos tipos penais, a própria CPMI da violência doméstica e familiar, ela terminou com a proposta de vários projetos de lei criando novos crimes. Por exemplo, o stalking, né, que é um crime que inclusive entrou no projeto do novo Código Penal, que é a ideia do chamado perseguidor, aquela pessoa que liga direto, etc., né, que tem até aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, né, a pessoa que te liga às 3 horas da manhã para dizer que te adora. Para o Código Penal, isso pode virar um crime, né, se é um stalker, um perseguidor, né, a pessoa vai ligar 3 horas da manhã que manda mensagem, que vai no trabalho. A proposta é que isso seja tipificado enquanto um crime, stalking, né, com uma pena inclusive maior do que a ameaça e maior do que a lesão corporal leve. É mais fácil o cara bater na mulher do que persegui-la, do que mandar uma mensagem no WhatsApp, do que ir no trabalho
trabalho dela. O que as novas tecnologias, inclusive, favorecem muito, né? Esse tipo de atitude. Isso, que agora é cada vez mais presente, então, quer dizer, você cria um tipo penal. Aí tem essa proposta também de se criar o tipo penal do femicídio. Hoje, 11 países da América Latina já tipificam o femicídio, que seria uma espécie de homicídio, né, perpetrado contra mulheres por uma questão de gênero. Então, hoje, a Secretaria de Política para Mulheres assumiu essa bandeira mesmo de se tipificar o femicídio, né? Eu, particularmente, tenho uma visão crítica sobre a criação de novos tipos penais, de reforço punitivo, né? Até acho que seja possível a criação do tipo femicídio, mas eu acho que passar para a sociedade a ideia de que penas mais rígidas, mais penas, mais crimes, isso vai resolver o problema, isso é uma falácia, né? Porque mesmo com a Lei Maria da Penha, se nós formos ver estatisticamente, o número de presos, homens presos, ao final do processo ainda é muito pequeno, né? Poucos homens são presos, porque os crimes ainda têm penas pequenas. E se você for aumentar as penas, isso vai fazer com que as mulheres não denunciem, porque muitas mulheres vão até as delegacias de polícia e dizem, eu não quero que ele seja preso. E aí tem um outro problema, que é a culpabilização da mulher, né? Quer dizer, você tem um reforço punitivo, eu quero mais prisão, mais prisão, mais prisão. Quando a mulher ela vai até a delegacia e diz, eu não quero que ele seja preso, ela parece, como a Silvia colocou, a louca. Ela é dependente. Não é dependência afetiva, é dependência emocional, é dependência econômica, ela não está nas razões dela, deve ter algum problema para essa mulher não querer o homem preso. Mas muitas vezes ela não tem problema nenhum. É uma decisão puramente racional. Quer dizer, ela não quer que um cara que ajuda, que muitas vezes ajuda financeiramente, vá preso. Porque ela sabe que indo preso ele vai deixar de contribuir para o sustento da casa. Muitas vezes indo preso, isso não vai resolver o problema, porque ele vai sair da prisão às vezes mais violento. Tem estatísticas que mostram que os homens que saem da prisão, o índice de violência é muito maior. Quer dizer, você está colocando um caldeirão ali, aquele homem em suspenso, para quando ele sair voltar a bater. A própria Lei Maria da Penha aposta em, por exemplo, centros de agressores. Hoje no Paraná não temos nenhum centro que trabalhe especificamente com agressores. Nós não temos ações voltadas a outros aspectos que não a questão da punição. Desde a edição da Lei Maria da Penha no Pará, o que tem se aumentado cada vez mais delegacias, mais promotorias, mais varas. E as medidas de prevenção, de diálogo com a sociedade, não. Então, por exemplo, aquilo que a Silvia também falava, a questão das redes sociais, quer dizer, você vê na Europa, é trabalhado muito a questão da violência íntima, da violência por namorados, a violência cometida pelos jovens. Isso é uma coisa muito interessante. E a gente vê pouco esse debate aqui no Pará, nas escolas. Você vê menina que mata a outra, que faz faqueia a outra por causa de namorado. Né? E quer dizer, qual o debate que está sendo feito nas escolas sobre isso? Sobre gênero, sobre forma de se impedir a violência, de se inibir a violência, sobre a forma dela entender que um relacionamento não vai determinar, que ela não tem que achar uma gêmea da vida dela, e se ela achar, ela tem que lutar por tudo que for as maiores formas para ficar com aquele homem, que o homem é tudo na vida dela. Quer dizer, isso tem que ser trabalhado com a juventude, com as meninas, né? Para que elas possam pensar os relacionamentos dela de forma diferente. A gente vai para o intervalo, já volta, a conversa tá boa, né? E a gente vai trazer de volta daqui a pouco a continuação dessa discussão e buscando também essa resposta que a Luana levantou mais uma vez aqui. Qual é essa realidade do Pará? O que é que está sendo feito? A gente avançou? O que é que ainda precisa ser feito? E Belém? Como é que a gente entende essa região metropolitana que está explodindo em termos de insegurança, né, em relação aos dados que existem no país? A gente já volta. Você está ouvindo o FPA Debate. Você está ouvindo o FPA Debate. Você está ouvindo o FPA Debate. O tema desta semana é a violência contra a mulher. Violência que é complexa, fenômeno que é amplo, temas e causas que são diversas, tipos que são múltiplos. Dados mostram que a região metropolitana de Belém ocupa o primeiro lugar em termos de violência geral, de violência urbana, e nesse ambiente existe uma delegacia especial de atendimento à mulher que registra em média 600 ocorrências por mês e que atende o que deveria estar sendo distribuído por 15 seccionais, mas que acabam desembocando numa única unidade. A doutora Alessandra, ela viria aqui com a gente, está participando, então esses dados são da delegada, a doutora Alessandra Jorge, que é a delegada e diretora da divisão especializada no atendimento à mulher, a DEAN de Belém e região metropolitana, e ela nos dizia, na sua experiência tanto no interior quanto na capital, na região metropolitana, é que a realidade que ela viveu muitos anos, atuando, por exemplo, em Breves, que é outra cultura, é uma realidade mais ribeirinha, de interior, e a que ela vem enfrentando agora, na única unidade que atende toda a região metropolitana de Belém, segundo ela, é muito
parecida. Então, nesse segundo bloco do programa, a proposta é a gente olhar de frente a realidade dessa violência que a gente tem no estado do Pará, em Belém. Então, a Luana estava trazendo informações e aí eu queria continuar aqui, chamando um pouco a Luana para ela trazer de volta o cenário que ela estava nos ajudando a construir na virada do bloco, para que a gente traga para a mesa a rodada com a Adriana e com a Silvia também. Luana, nos ajude a rever e a ampliar esse cenário dessa violência contra a mulher que a gente tem no Pará e em Belém. Eu acho que nos últimos anos a Secretaria de Política para as Mulheres ela tem cumprido um papel muito importante de se ampliar a forma com que nós enxergamos a questão da violência cometida contra a mulher. Então, a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, ela é muito interessante, ela é um instrumento muito interessante de análise, né? Porque ela aposta em veículos, em formas diferentes de se atuar sobre o problema, né? E reforça os mecanismos não só de combate, que são os mecanismos repressivos, como as varas, as delegacias, as promotorias, mas também nos mecanismos de assistência, de proteção, né? Esses mecanismos precisam ser ampliados, né? De prevenção da violência, que seriam as capacitações, os cursos. Infelizmente, hoje no Brasil, com o advento da Lei Maria da Penha, claro, nós temos visto uma proliferação de serviços absurda. A Secretaria de Política para Mulheres recentemente afirmou que são mais 1.000 serviços criados. Isso é excelente, porque realmente amplia as formas de atuação sobre o problema. Mas, especificamente no Pará, nós ainda precisamos reforçar os mecanismos de assistência, de proteção, de prevenção à violência, porque cada vez mais só se reforçam os mecanismos de combate, de punição, e principalmente ampliar as formas de interiorização, ampliar a interiorização disso. Então, recentemente eu dei um curso pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para os servidores do Estado sobre a questão da violência contra a mulher, e você vai no interior do Estado, você vai em breve visitar Ituba, Santarém, etc., e você vai falar sobre o que é a violência, as formas de atuar, o que é uma casa-abrigo, o que é uma delegacia, etc., e os profissionais me dizem assim, lindo que a senhora está falando, mas isso não existe aqui, não tem casa-abriga aqui, não tem delegacia especializada aqui, não tem promotoria, não tem delegacia. Então, quer dizer, nós precisamos ampliar esses serviços, os mecanismos de prevenção, quais são as ações que o Estado tem feito para capacitar os profissionais. Há muitas ações, mas ainda precisamos de profissionais que sejam mais sensíveis e que tenham formações constantes. Nós ainda não temos isso, então a gente ainda vai em muitos espaços institucionais e o profissional diz, eu estou aqui porque, infelizmente, eu estou aqui porque me relocaram, mas eu não queria estar em outro lugar, né? Eu não recebi curso nenhum para estar aqui, né? Então nós precisamos fortalecer os mecanismos de prevenção nas escolas, de capacitação dos profissionais, ampliar os serviços de assistência, as casas-abrigos, os centros de referência, para não há um centro de agressores especificamente que tem ações de reeducação, de tratamento, de assistência a esse agressor, né? E isso tudo com certeza vai contribuir. No Estado como um todo, não tem? No Estado como um todo. A Lei Maria da Penha diz que tem que ter um centro de agressores. Hoje tem um núcleo da Defensoria que faz assistência jurídica e dá uma outra... Eles fazem uns atendimentos em grupo também, mas é bem diferente do que está previsto pela lei. E que seria o ideal, porque não adianta nada eu atender aquela mulher e aí, tudo bem. Digamos que eu tenha 100% de sucesso naquele caso e ela realmente não tenha mais nenhum contato, não vivencie mais violência por conta do atendimento, digamos, num plano ideal. Mas e o homem que se relacionou com ela? Esse homem não vai sumir no mundo. Esse homem vai continuar na sociedade. Provavelmente vai continuar se relacionando com outras mulheres. E nada me garante, muito pelo contrário, que ele não vá voltar a cometer esse mesmo tipo de situação de violência com outra parceira. Então alguma coisa tem que ser feita também com esse homem. Porque senão eu só vou estar mudando de parceira. Mas aí eu vou estar sempre, como eu estava comentando ainda agora, eu tenho uma engrenagem o tempo todo produzindo esse tipo de situação. E eu tenho algumas ações pontuais de educação. Como eu já comentei ainda há pouco com a Luana, a SEDUC tem uma coordenação específica, uma coordenadoria de assuntos especiais. E até chamaram a gente do PROPRAS para fazer uma parceria com uma ação educativa com um público específico de escolas. Então, no primeiro momento, a gente fez uma roda de conversas com os trabalhadores das escolas, da USE específica que estava sendo mobilizada. E no segundo momento, foi uma roda de conversa com os familiares. E acabou que foi muito bacana porque foram, na verdade, os alunos. E mesmo não tendo sido inicialmente público planejado, mas foi super bacana porque eu vi um monte de adolescente e pré-adolescente achava que eles iam achar um saco aquele papo de violência, tá lá falando com eles. E eu fiquei assim bem surpresa
porque eles ficaram prestando atenção e eu via aquele interesse deles estarem querendo saber o que a gente estava falando, e eu perguntava algumas coisas e eles respondiam, sabiam já do que era aquilo ali. Então eu acho que é uma ação importante, mas também é fundamental. Agora que eu já trabalho com isso desde 2008. E desde 2008 se fala nesse tipo de atendimento para o homem agente de agressão, como a gente fala, e nada sai do papel. Eu não sei no Brasil hoje se tem algum outro centro. Até onde eu sei, tinha um no Rio de Janeiro. Tem São Paulo, tem no né? Rio de Janeiro, tem Mas Brasil. eu não sei se eles são como um centro do governo ou se são situações de órgãos planejados dentro das universidades. Eles são vinculados ao Poder Judiciário. Pois é. E aí, muitas vezes vezes, ainda tem um vínculo punitivo também, porque eles são obrigados a frequentar esse espaço. Mas, da maneira que eu acho que deveria ser, eu te confesso que eu ainda não vi. A Defensoria é uma tentativa que eu acho que é bacana, mas são grupos... É um grupo terapêutico que tem um foco bem específico. E também funcionando nesse esquema de obrigatoriedade daquele homem cumprir uma decisão judicial. E o atendimento que o Propaz Mulher faz? Como é que ele se insere nesses mecanismos existentes no Estado? A gente trabalha no atendimento à mulher, especificamente, né? A gente não faz o atendimento desse homem, até porque o movimento feminista jamais, eu acho que não é o espaço, precisa do atendimento, o homem precisa, mas não pode ser no mesmo espaço. É muito complicado você juntar tudo num espaço só. Então a gente faz o acompanhamento psicológico dessa mulher desde o momento em que ela entra no Propaz. Ali tem um primeiro momento que a gente chama do acolhimento, que ela já faz um primeiro registro para se dirigir à delegacia. Depois, quando ela vai à delegacia, ela vai para os encaminhamentos dentro do Propaz, que é para o acompanhamento psicológico, de acordo com o caso que ela apresente. E assim, eu acho que ali é um espaço para a gente, inicialmente, começar uma articulação de rede de atendimento. Porque, como a gente já estava falando desde o início, a gente está tratando um fenômeno múltiplo, né? Então, eu não tenho como psicóloga tentar ou achar que eu vou dar conta de tudo que aquela mulher precisa. Eu posso ajudar num aspecto importante, mas eu preciso articular a rede, eu preciso articular a questão de geração de emprego e renda, porque muitas vezes ela está... Alguns casos, como eu tenho atendido, ela está numa situação porque se ela sair dali, ela vai fazer o quê? Então, você precisa articular uma demanda específica. Em outras situações, você precisa articular a questão de saúde, demandas de saúde, por exemplo, em casos que a situação de violência já está tão cronificada que você tem situações de depressão e ansiedade associadas, e eu preciso articular uma rede de saúde para que aquela mulher tenha um acompanhamento específico, principalmente em relação à questão de avaliação psiquiátrica, às vezes é uma mulher que precisa de algum tipo de apoio nesse sentido. Mas eu estava pensando agora que talvez esse acompanhamento psicológico, por conta do que a Luana estava colocando, de uma profusão de serviços que surgem nessa parte inclusive na parte jurídica, mas que a gente se depara com uma realidade muito cruel. Quando você muitas vezes incentiva que ela vai denuncie, que eu acho super importante, mas a gente não prepara essa mulher para esperar. E ela tem que esperar, às vezes, muito tempo. E eu me deparei com isso. Quanto tempo? O que é que significa isso? Qual é esse processo? Um exemplo. E aí eu acho que a Luana depois pode ajudar. Mas eu atendi semana passada uma mulher que estava muito, muito, muito mal. Estamos em 2014. A situação de violência dela, que ela registrou ocorrência, aconteceu em 2012. Ela teve, dia 1º de outubro, a primeira audiência dela. E ela estava destruída depois dessa audiência. Porque ela tinha vivido esse período aí meio que no automático, porque ela tinha que resolver 1000 coisas. E aí, de repente, quando ela tem que voltar àquela situação e se deparar de que depois de 2 anos quase nada em termos legais aconteceu, é muito difícil. Também uma outra moça super jovem que estava começando o processo, né, com defensoria, um apoio muito bacana da defensoria. A defensora foi muito bacana com ela, mas foi tão bacana que esclareceu como seria esse percurso. E ela ficou muito desestabilizada de ver o quanto era demorado, quanto era penoso, e muitas vezes o próprio agressor usa isso meio que para tirar as forças dessa mulher. Tipo, você não vai dar em nada. E aí, eu acho que a gente tem que também dar o suporte para ela saber lidar com essa situação e tentar ver o que tem de produtivo nisso. Tipo, já saí daquela situação de violência, eu estou tendo condições de viabilizar outras coisas, mas eu necessariamente, principalmente quando depende da demanda pública mesmo, eu vou precisar aguardar, porque a demanda é muito grande. Silvia, nessa perspectiva, né, do controle da cobrança social, da sociedade organizada cobrar avanços, né, nesse atendimento, enfim,
enfim, no que se pode oferecer e buscar de soluções para esse problema. Eu acho que é interessante, primeiro, que a Luana trouxe da questão da naturalização do encarceramento, né? Então, hoje em dia a gente cria cada vez mais formas de punição, né, para controlar uma violência, né? E isso a gente acaba só dando um exemplo, porque eu acho que a luta hoje ela é por avançar em direitos, né? E hoje uma luta forte que tem o movimento feminista em relação à legalização do aborto, né? E a gente vê que a maneira que se tem para combater o aborto, né, é prender essas mulheres que fazem o aborto e toda uma lógica, né? Então, é mais um exemplo de que não é prendendo ou punindo que a gente vai conseguir resolver um problema que é cultural, né? Eu estava lendo alguns textos da Eneida que contava como a violência acontecia na década de 1930, período que ela viveu, né? E que não é tão diferente, né? E é interessante que ela coloca que é uma moça que ia para uma festa e que ela não pôde entrar porque ela era mãe de um filho sem pai. Que aí as pessoas julgam a vagabunda, a vadia, algumas são espancadas, né, por essa cultura machista que existe mesmo. E aí ela pergunta pra ela, e quando tu sai pra trabalhar, com quem tu deixa teu filho? Ah, com a vizinha. Então, essa falta também de direitos que a mulher tem de uma creche, às vezes a mulher não sabe que ela tem o direito a uma creche, que ela tem o direito a uma assistência. A mulher que passa por violência, inclusive, principalmente no interior, então, não tem a mínima noção de que ela tem direito, que aquilo é um crime, que ela pode ir atrás, né, de soluções. Então, essa informação, às vezes, falta muito aqui no Pará. Não sei se é só uma realidade paraense, mas que a gente evidencia muito aqui. A gente tem as cidades mais violentas do Brasil, né? Paragominas, Belém, Altamira, com uma série de casos, né, que chocam o Brasil, né? A gente teve aquele caso da menina que foi presa, né, com vários homens dentro de uma cela. Isso acontece todos os dias no nosso estado, né? Então, a lógica que eu acho que tem um movimento e que eu acho que precisa também acompanhar mais o serviço público mesmo, é de fazer esse controle, esse diálogo, né? Dentro das escolas, fazer esse diálogo com os agressores também, porque às vezes acaba que o movimento feminista, ele acaba punindo, né? E coloca o homem como o principal causador daquele problema, mas que a gente precisa entender cada vez mais que o homem também é tão vítima quanto, né? O homem, ele faz parte dessa cultura machista que a gente vive. Então, como a gente vai fazer isso? Eu acho que tá indo, dialogando com as comunidades, dialogando principalmente com os movimentos sociais, com as igrejas também, que colocam ali, que organizam as mulheres, que organizam as pessoas. Tem mulheres que não sabem o que é uma DST, que não sabem que tem que usar uma camisinha, porque o cara, enfim, obriga ela a não usar. E tem uma série de questões que às vezes passam muito pela informação. Eu acho que o movimentos sociais, junto com os governos, tem que andar em função disso, de levar cada vez mais informação e de empoderar cada vez mais, né? E a Marcha das Vadias, o que é que ela representa? Explica um pouco pra gente o que significa e também esse nome, né? Porque num certo momento, num primeiro momento você fala, uai, mas a Marcha das Vadias, quando esse nome muitas vezes tem sido usado de forma pejorativa justamente. Então é de certa forma, uma apropriação para se olhar o reverso disso? É justamente, né? Porque vadia é um termo usado pejorativo, né? Como um xingamento, né? Mas o que tá por detrás disso é porque o nome vadia, né? Primeiro que começou lá no Canadá, né? Que uma mulher que foi violentada, né? Foi estuprada. E o delegado mesmo falou que ela foi violentada porque ela estava vestida como uma vadia. E é isso, inclusive, que a gente vê muito pelos meios, porque às vezes a gente tem a política, né? A política de combate à violência, mas as pessoas que exercem essa política às vezes não têm uma educação para combater aquilo, né? Como no caso desse delegado. E a gente vê numa série de questões as pessoas chamarem a mulher de vadia porque ela tá usando uma roupa curta, a mulher de vadia porque ela é mãe solteira, é lésbica, enfim, uma série de questões que estão fora do padrão heteronormativo, fora do padrão masculino, né, de família, de viver, e uma mulher não pode ficar com vários caras. Ou a cobrança dos padrões sociais, de forma geral. E então a gente decide, se quer dizer que tudo isso aí, eu sou vadia por isso, né, então eu sou vadia, mas pelo menos eu sou livre. Então começou esse movimento que é internacional, né, de ressignificação mesmo, porque vadia, então, não é pejorativo, vadia é o que eu sou, né, então vadia é o que eu não
não vou deixar de sair com shortinho curto, eu não vou deixar de sair sozinha, eu não vou deixar de estudar, não vou deixar de trabalhar por conta que me chamam de vadia. Então eu sou uma vadia, sigo nessa lógica. E aí a gente vem como movimento mesmo. Quando acontece a marcha? Começou em 2011, né? E desde então tem acontecido em vários locais, né? Várias cidades. Aqui em Belém, tem data certa? Não, né? Não tem uma... Normalmente a gente tenta unificar as datas em um mês, né? Esse ano foi em maio, não aconteceu aqui em Belém. A gente está pensando em fazer em novembro, que é o dia 25, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Normalmente os movimentos fazem debates, vão para as ruas. Além do 8 de março também, que é um dia das mulheres irem para as ruas e colocar essas questões, né? A Marcha das Vadias vai mais nesse sentido de estar invisibilizando esse debate, né? Porque eu acho que o movimento ele traz mais essa questão, né, de tirar da invisibilidade esses problemas que tanto atingem as mulheres, né, e tanto atingem a sociedade. A gente está chegando ao final do programa já, na rodada de despedida. Eu queria pedir a Luana Tomás, a Adriana Reis, a Silvia Guise, que ocupasse esse espaço de despedida para, de certa forma, deixar uma dica, um olhar. O que é que a gente tem? A gente está entrando num processo, 1º de janeiro de 2015, a gente começa um novo governo, seja ele qual for, o que é que a gente tem que estar olhando, o que é que nós, como indivíduos, como cidadão, a gente tem que estar percebendo e que não percebe hoje. Um livro interessante, um filme bacana, instigante para refletir, uma pesquisa, um site. Qual é a dica que vocês deixam para o FPA Debate quando se trata da discussão sobre violência contra a mulher? Vou fazer a rodada ao contrário agora aqui. Adriana Reis, Adriana que é psicóloga, atua no programa Propaz Mulher, que atende justamente mulheres em situação de violência. Acho que buscar informação é importante, né? E a gente tem a internet, que é uma fonte riquíssima, com um monte de coisa bacana. O site da SPM, da Secretaria de Política para as Mulheres, tem muito material Secretaria de Política para as Mulheres. Tem muito material bom, legislação, cartilha. Eu gosto muito também do material da Universidade Livre Feminista, que também é bem legal, inclusive oferecem cursos online, educação à distância, sobre feminismo. Eu acho que é uma discussão que é importante, principalmente, mesmo que você não trabalhe com violência contra a mulher, mas você, enquanto mulher, tem a obrigação de saber dos seus direitos e lutar por eles. O direito dos sexuais e reprodutivos dessa mulher, eu acho que hoje em dia a gente está num debate muito triste, porque as pautas são extremamente conservadoras e as mulheres acabam que não são privilegiadas nessas pautas. A discussão do aborto que a Silvia colocou é prova disso. É pauta para o movimento social, está fazendo barulho, porque nada do que se teve de direitos para as mulheres foi de graça. Eu acho que a Luana depois assim, tem como falar sobre isso, mas é um fato, nada veio de graça. Eu acho que a gente já tem que brigar muito por conta disso. E aí fica uma dica de um filme também que eu acho que vale a pena. É um filme espanhol que fala um pouco do que a gente chegou a abordar sobre essa questão do homem que agride. Eu acho que o nome do filme é Seus Olhos, né? Pelos Seus Olhos, alguma coisa assim. Que mostra essa relação e mostra o lado desse homem também, como ele também não sabe como lidar com isso, né? E eu acho que a gente tem que buscar informação, não se omitir em relação ao que vê, percebe, desconfia. A gente ainda tem essa lógica de briga de marido e mulher, não mete a colher, ou se aquela mulher está naquela situação porque ela quer. Então, às vezes, acho que é ser solidária com aquela mulher. Oferecer ajuda, oferecer informação, mesmo que você não queira se intrometer diretamente, mas disponibiliza informação onde ela possa buscar ajuda, 180, né? Nem que seja, liga para o 80, tenta se informar. Eu acho que a gente tem a obrigação de fazer isso. Agradeço a tua participação, Silvia Guise. Silvia, que é estudante de museologia e é militante feminista, coletivo Juntas. O que é que você deixa para a gente do FPA Debate nesse final de discussão? O que é que a gente tem que ficar atento, perceber? Qual é a tua dica? Bom, eu acho que primeiro, pode até parecer meio clichê, mas eu acho que a gente precisa perceber as coisas mais sem preconceito, né? E principalmente essa realidade que a gente vive. A gente passou por um processo eleitoral, como foi falado mesmo. A gente elegeu uma bancada aí, tanto para o federal, isso não só no Pará, quanto para o legislativo no estado do Pará, extremamente conservadora, né? Policiais militares, pastores, eu acho que a gente tem que transcender, né? Transcender essa lógica da religião, dos
paradigmas que são formados pela nossa cultura, né? E olhar mais para a realidade, né? E aí eu coloco esse tema porque hoje um dos temas principais colocados pelo movimento, e eu acho que dependendo do governo que ganhar, vai ser um tema bem colocado também, que vai ser a questão do aborto. E aí também passa pela essa lógica da violência, né? Porque a gente vê a violência institucional, uma violência também que é colocada aí em relação às mulheres que morrem, né? Enfim, hoje é o 4º caso de vítimas de morte materna no Brasil em relação ao aborto, né? E aí eu queria colocar isso, né? Porque hoje a gente acaba fazendo esse debate como não só um debate de saúde, né? Mas um debate também que é pautado pelo empoderamento do corpo da mulher. A mulher tem o direito de decidir se quer ser mãe ou não, né? A hora que quer ou não, se quer ter cesárea ou parto humanizado, né? Então, isso é um debate está sendo colocado e é interessante a gente começar a ver para também ir para outros debates, né, como em relação à mercantilização do corpo da mulher e tudo. E aí eu deixo uma dica de filme, inclusive, que é interessante, que é um documentário um pouco antigo, que é O Aborto dos Outros. Que aí coloca não só a visão, né, de como tá essa questão do próprio aborto legalizado, né, mas também, e aí coloca as vozes das mulheres que sofrem, coloca a violência que essa mulher passa também dentro de casa, e aí é interessante a gente ver a voz, né, das mulheres. E também eu acho que tem um núcleo que tem muitos textos interessantes pra gente ler, que é o Blogueiras Feministas, que tem muita coisa boa lá, de perspectivas de N áreas, a questão racial, a própria questão acadêmica também. Tem um blog lá que discute, por exemplo, a gente tem uma divisão sexual das áreas hoje, né? A gente vê engenharia mais voltada para os homens, né? Então tem uma discussão também dessa divisão sexual das áreas do conhecimento e diversas pautas que estão sendo colocadas hoje em dia para a sociedade. Então é interessante também o pessoal dar uma olhada. E o site também do Juntas, que está relacionado ao movimento Juntos também. Só lembrando, obrigada Silvia Guise, lembrando que todas essas dicas que a gente pede sempre para os nossos convidados no final do programa, eles estão no hot site do FPA Debate. Então a gente anota tudo, sai buscando e abriga tudo no hot site do FPA Debate, que está dentro do portal da Rádio Web do FPA. Para fechar, Luana Tomás, que é doutora em Direito, Justiça e Cidadania, professora da UFPA e coordena o programa de atendimento a vítimas de violência da Universidade Federal do Pará. Bom, queria agradecer o convite. De fato, cada vez mais tem se ampliado os estudos sobre violência cometida contra a mulher, nas mais diversas áreas. Isso é muito positivo, dentro da universidade, né? Eu quero, inclusive, ressaltar aqui que também faço parte do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Mulher, Relações de Gênero e Leis Morais, da UFPA, que é o primeiro grupo da região norte. Completamos esse ano 20 anos e é um grupo de referência hoje no país. Esperamos que o NEIVA também, que é esse núcleo que a gente quer, que seja um núcleo específico para discutir a violência, possa prosperar. Também como um veículo de diálogo da universidade com a sociedade, de intervenção nos problemas da violência. Então, se é para indicar sites, eu também queria indicar o site do GPEM, o site que está no link da universidade também, o site do Nós Mulheres, que também é um grupo que existe hoje na universidade, que produz debates sobre violência, sobre gênero, sobre raça, né? O NEIVA também tem um site, que é neiva.blogspot.com.br, eu acho. E nós temos uma página no Facebook também, Programa de Atendimento a Vítimas de Violência. Hoje o CNJ também tem um programa que é uma campanha interessante que chama Compromisso e Atitude, tem um site que também disponibiliza muitos artigos, hoje eu tenho alguns artigos publicados lá, promove eventos periodicamente, que é a campanha Compromisso e Atitude, que é uma referência muito boa, e eu acho que espaços como esse são muito interessantes. Acho que cada vez mais a Lei Maria da Penha serviu para difundir serviços, para visibilizar a questão. Eu acho que a gente precisa fortalecer os mecanismos de monitoramento, acho que é isso que a Adriana colocava. Hoje a gente vê muitos serviços, às vezes serviços que são concomitantes, serviços que oferecem praticamente a mesma coisa. Você tem, por exemplo, a difusão da psicologização do atendimento. Cada lugar hoje tem um serviço psicossocial. A mulher vai de psicossocial em psicossocial, mas esses serviços psicossociais, eles são só para acolhida. Eles não oferecem atendimento a médio e longo prazo, que é a diferença para o Propage, para outros serviços, mas há uma proliferação muito grande de serviços que só atendem no primeiro momento e depois não fazem aquela... Porta de entrada. Só a porta de entrada, não fazem aquele atendimento, de fato,
aprofundado a mulher, né? Precisamos ampliar alguns serviços para que a gente não prevaleça numa lógica de precarização do atendimento, porque aí a gente já cai na violência institucional. Cria o serviço só para dizer que tem, mas ele não funciona contento. E aí, para a gente fiscalizar isso, precisa ter instrumentos de monitoramento. Hoje você tem que precisa ser reativado o Observatório da Lei Maria da Penha, né? Núcleos de monitoramento das universidades, observatórios que possam, a própria sociedade civil, movimentos sociais, no sentido de monitorar o funcionamento desses serviços. Bom, muito obrigada e também me coloco à disposição da rádio para eventuais debates. Muitíssimo obrigada, nossas 3 participantes. Também agradecer ao João Pedro, que estava aqui com a gente, filho da Luana, que foi um companheiro perfeito nesse debate, nessa discussão. Agradecer a Madilene Barata, produtora, que está aqui conosco, que produz todos os programas do UFPA Debate, que é uma realização da Rádio Web UFPA. Na apresentação, eu, Rosane Steinbrenner, gravação e montagem, João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Lissandra Batista, coordenação geral, professora Luciana Miranda. Um abraço, até nosso próximo programa, UFPA Debate, opiniões que fazem a diferença.